Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Iniciando mais um Fala Candidato, dessa vez com um pré-candidato que é empresário, presidente de um time de futebol e tem uma trajetória, meu irmão, impecável a nível de gestão. Vamos ver o que é que ele vai falar com relação à gestão pública. O podcast Fala Candidato é uma iniciativa da plataforma Búzios Magazine. E dessa vez a gente vai fazer uma sabatina um pouco diferente. Eu tenho aqui na minha frente Tolentino Reis. Cara, o cara foi simplesmente a diferença na última eleição. Ele vai responder umas perguntas aqui que eu vou fazer bem encabrosa para ele demonstrar, né, para que ele veio, qual o posicionamento dele. E é a primeira vez que eu faço uma entrevista com alguém que não é da base de um certo partido, ou nominata, ou coligação, né? O primeiro candidato foi o Wilson de Souza, que é do partido também do Tolentino, e agora vem candidato, né, pré-candidato a vereador, e Tolentino pré-candidato a prefeito de Búzios. Não é uma missão fácil, mas Tolentino, seja muito bem-vindo. A população buziana quer te ouvir, quer saber quem é Tolentino Reis. Eu acredito que muita gente já te conhece, né, da última eleição, mas agora pegou um respiro, vem com toda a sua bagagem e sempre tem aquela pergunta, né? Por que ser prefeito de Búzios? Por favor, se apresente e faça com que a população buziana saiba quem é Tolentino Reis. Bom dia, Joey. É um prazer estar aqui com você para poder falar de política nesse momento que antecede mais uma eleição, né? Para o executivo, para legislativo na nossa cidade. Eu vim candidato a prefeito na última eleição em 2020. E aí, posterior à eleição, a gente segue para a vida normal de trabalho. Eu não sou um profissional de política, não vivo de política, sou realmente um empresário, amo esporte, vivo através do esporte. Hoje sou presidente do Americano Futebol Clube, no qual a gente está transformando em SAF. Pegamos um clube lá há 110 anos, estamos transformando e revitalizando todo o grande, glorioso que é o Americano Futebol Clube. Sou CEO do Instituto Nacional de Futevôlei, sou CEO do Instituto Formando Campeões, que é um projeto social muito grande no Rio de Janeiro, com mais de 20 mil alunos em todas as comunidades, e moro em Búzios há 9 anos. E nesse período que antecede a eleição, é o momento de se falar em política. Tem gente que fala assim, Tolentino, você ficou um bom tempo fora da cidade, não falou mais em política. Volta a falar, eu não sou profissional de política. E eu sempre entendi que política não é profissão. Política é vocação. Você tem que ter vocação para fazer política e não achar que política é uma profissão. Porque quando você acha que a política ela é uma profissão, você não trabalha com a população como funcionário. Sabe? Como tem que ser, né? A gente tem que se entregar para fazer uma boa política. E o motivo de eu estar candidato de novo é porque a cidade tem muita confusão, mas eu vejo um grande potencial na cidade, e volto a falar, é aqui que eu quero terminar os dias da minha vida, é aqui que eu construo a minha família, meu filho, minha filha, minha esposa mora aqui, minha família mora aqui. Então eu sei que a cidade é uma grande potência, mas infelizmente a gente quer ficar um pouco ausente, cuidar mais do esporte, dos projetos empresariais, mas quando a gente vê uma cidade que, de novo, tá regredindo, que as coisas não acontecem, como a gente falou em 2020, que esse filme eu já tinha visto, a gente tem que se posicionar. A gente não pode ser covarde ao ponto de deixar uma cidade tão linda como Búzios se perder novamente sem ter nenhuma possibilidade de uma pessoa que tem uma experiência de gestão, que tem um amor pela cidade, que tem um carinho pela cidade, que não faz parte de nenhuma panela política. Fico muito à vontade em falar aqui porque não sou refém de nenhum processo eleitoral de ninguém. Hoje estou no PSD, que é um grande partido, que é o partido do Eduardo Paes, que é um grande gestor, que vem para uma reeleição com um grande trabalho que ele realizou, uma eleição muito confortável, uma reeleição muito confortável, e que eu tenho certeza que futuramente teremos também um grande governador, que será o Paes. Então esse é um grande momento para a gente transformar nossa cidade e colocar o PSD aqui em Búzios. Então por isso que a gente está se lançando pré-candidato a prefeito, e venho com Gladys. Gladys, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de falar com ela 2 vezes na eleição de 2020. Cara, desculpa a indelicadeza, mas assim, é a primeira coligação e nominata, não sei exatamente se seria o termo correto, que tem uma mulher, né? E logo uma mulher de uma representação muito forte na cidade, que é a Gladys, né? Então você é o primeiro pré-candidato a prefeito que tem uma vice-mulher. Cara,
Parabéns já de cara aí, porque... E assim como eu fiz em 2020, quando eu lancei a minha pré-candidatura muito antes, fiquei 2 anos andando a pé na cidade, batendo de porta em porta para me fazer conhecer, eu já tinha lançado a minha pré-candidata a vice-prefeita, né? Que na época foi a Gabriela Azevedo, que era ambulante de praia, tinha uma identidade com a praia, e eu, por ter uma cabeça de gestora, e ela ter uma cabeça mais da população, das dores das pessoas, eu lancei ela muito antes. E aí todo mundo ficou falando, Tolentino, mas por que você tá fazendo isso tão antecipado? Chega lá na frente, você não vai compor com ninguém, fazer alguma manobra. Eu falei, gente, eu já sei exatamente onde eu quero chegar. A gente não precisa de composições para ganhar uma eleição, a gente precisa do povo. O povo entender que a cidade precisa de um bom nome e a população entender que os R$50 que ela ganha ali na boca de urna não vai resolver o problema dela. Muito da culpa, eu digo que quando a gente tem um mau gestor ou mau político, a população às vezes se deixa enganar. E as coisas são muito claras. A cidade vive 25 anos já de emancipação e a gente continua com o mesmo cenário. As mesmas pessoas mandando na cidade, uma Câmara omissa, conivente, que não faz o que tem que ser feito. Hoje, quem faz o papel da Câmara de Vereadores é a Gladys, que vai lá fiscalizar, mesmo do jeito dela, né? Vai lá e bota a cara, tapa, mostra para a população e incomoda os gestores, porque você vai no hospital, ela vai lá, reivindica, ela cria tanto problema lá reivindicando que o próprio prefeito... vai ter que agir, né? Que o próprio prefeito fala assim, não, eu tenho que botar um médico lá, senão ela vai continuar lá perturbando. Então, ela acaba fazendo um trabalho que era para ser dos vereadores. E aí eu falo que eles são omisso e, ao mesmo tempo, fala que são coniventes, porque tá confortável para eles. E o bom entendedor tá entendendo o que eu tô falando. Porque o vereador ele não fiscaliza porque algum benefício ele tem. Ele quer ficar naquela zona de conforto dele e esquece que ele é o principal... digamos, fiscalizador da população. Ele que faz o trabalho para ajudar o povo, para ajudar o prefeito, mas para fiscalizar também. Prefeito, isso aqui não tá legal, tem que consertar, pô, a saúde não tá boa, o médico não tá trabalhando, pô, esse valor aqui tá muito alto, acho que a gente tem que mudar isso aqui. Essa é a função do vereador, legislar pela população. Então, voltando a falar aqui da Gladys, eu conversei com ela 2 vezes na eleição de 2020. Naquele momento, eu ainda era um desconhecido na cidade. Eu era tudo de ruim, que a cidade, os políticos criavam... O novo assusta, né? Um discurso, né? Para poder me deixar pequeno. Mas eu sempre tive muita fibra, muita disposição. E não tô preocupado com o que as pessoas falam. Eu tô preocupado realmente com o que eu penso, com a minha ideia, com o meu ideal. E o que eu sei que eu posso ajudar a cidade, contribuir com a cidade. Pelos relacionamentos que eu tenho. Eu tenho 37 anos de vida pública. Fui secretário 3 vezes, trabalhei no Ministério da Saúde, das cidades. A gente tem muita experiência pública. Mas não por coleguismo ou amizade. Por técnica, né? A gente sempre foi técnico. Então isso abriu muitas portas para onde a gente andou, por onde a gente caminhou. Então conversei com a Gladys 2 vezes em 2020. E agora em 2024, na eleição suplementar, ela não veio candidata a prefeita. Eu apoiei o Leandro, ajudei o Leandro nessa eleição suplementar. Coloquei o PSD à disposição, conversei com o Pedro Paulo, com o Paes, a gente alinhou, falei, eu não vou vir candidato na suplementar. São 2 candidatos que eu converso bem na cidade, uma é a Gladys, outra é o Leandro. Eu vou colocar o partido à disposição, vou ajudá-lo porque eu acho que a cidade, nesse primeiro momento, nessa suplementar, eu acho que é o melhor nome. Me arrependo muito, porque eu vi que realmente não foi uma boa escolha. O Leandro, não é nada pessoal com o Leandro, eu acho ele uma boa pessoa, mas politicamente não tem expressão, não tem experiência, o grupo dele é muito fraco, tão preocupado muito em cargos, em divisões. Eu acho que tem que pensar na cidade. E uma coisa que eu observo muito que você que entra na vida pública, você não pode pensar no poder a todo preço. Poder pelo poder. Acho que a gente tem que pensar realmente ganhar uma eleição para ajudar a população, o próximo, para construir uma cidade realmente sustentável. A gente tem um turismo aqui que é muito fraco, mas tem um grande potencial. A gente vive num condomínio que é fácil operacionalizar. E com uma receita muito grande. Se eu não me engano, a gente está chegando agora a 1 bi 200, 1 bi 300 de receita. É muito dinheiro. E aí quando um prefeito ou ouço alguém falar que a cidade não tem dinheiro, eu falo, gente, para onde está indo esse dinheiro? Pelo amor de Deus. A cidade não tem nada. Ninguém fez nada na cidade. Não tem uma grande obra. Não tem um grande projeto. Com a saúde, um caos. Segurança pública, um caos. Educação, um caos. Esporte, um caos. A gente não tem um turismo de negócio. Você vê agora o pessoal que trabalha nos casamentos, né? Cerimonialistas que fazem casamento em Búzios, estão indo embora da cidade porque a cidade quer cobrar tudo.
ao invés de auxiliar, de ajudar esse pessoal que gera tanto emprego, estão afastando eles. A gente só vive de praia. E uma praia ruim, que não tem boa qualidade. A gente tem que treinar os nossos ambulantes, nossos vendedores de praia, tem que dar uma qualidade melhor para eles de serviço, porque quem vem de fora, quem vem para Búzios, quer uma qualidade de serviço boa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, tem muita coisa boa para fazer. E que eu falei, gente, pô, pelo amor de Deus, será que ninguém tá vendo isso? Então, eu saí da minha zona de conforto, saí do meu sofá com o controle remoto na mão e vou de novo pra luta, junto com o Gladys, que eu conversei com ela, alinhei, vi que realmente a gente precisa trabalhar menos confusão e mais solução. Ela me ouve bem, a gente tá numa sintonia muito boa. Então, a gente tá conversando para ajustar, pra gente caminhar juntos para uma candidatura para prefeito da cidade. Então, voltando a falar da eleição de suplementar, meu compromisso era até o dia 28, não teve eleição suplementar, eu mantive minha palavra com o Leandro, mas posteriormente já conversei com os nossos líderes políticos, que é o Eduardo Paes e o Pedro Paulo, que são grandes gestores, que Búzios vai poder utilizar muito da experiência tanto do Eduardo quanto do Pedro Paulo, que é deputado federal, para nos ajudar aqui numa futura vitória. Deus abençoe a gente. Caramba, 30 e poucos anos de vida pública. Um histórico que, para um gestor e para um prefeito de um município do tamanho de Búzios, seu currículo, cara, transpassa muita gente que tá aí se postulando ao cargo de prefeito. Agora, assim, as pessoas sempre perguntam, às vezes no chat, às vezes pessoalmente, você tocou em pontos muito, muito sensíveis ao entendimento coletivo. O primeiro é essa gestão com recurso faraônico desse para um município tão pequeno, e aí você vê inúmeras coisas, como, por exemplo, dívida de 3 meses de um prestador de serviço. Bom, plano de cargo e salário do servidor público que não entra nunca. Você vê, não sei, insumos faltando na saúde. Eu ouvi de uma pessoa entendedora, né, de política bastante, que ela acredita que ela afirma que o atual prefeito foi um dos piores mandatos que já se houve a nível de bagunça. Isso é algo que é falado na rua e que você que está ouvindo, seja você político de mandato ou que seja, tem que se posicionar para fazer diferente, porque é o que a população fala e o recurso realmente é muito alto. Como que você identifica, cara, os erros dessa gestão a nível finanças? Bom, a cidade de Búzios, ela vem de... Não vou nem dizer que foi o pior, que foi o melhor, mas a cidade de Búzios, ela já se arrasta de todos os mandatos de muita confusão. Não teve um mandato que não teve uma confusão. Sai prefeito, esse ano já saiu, faz isso, faz aquilo. Voltou, né? Assim, muito confuso. E aí, o que eu vejo é que realmente falta pessoas técnicas trabalhando na gestão pública. Porque assim, além do recurso da grandiosidade da receita do município, do orçamento, a gente tem emendas, tem deputados. E outra coisa, uma coisa muito fácil para fazer por Búzios, é você bater na porta de qualquer deputado federal, qualquer senador, e pedir ajuda para o município. Porque assim, a gente não está falando de qualquer município, me desculpe os outros municípios, mas Búzios tem um apelo, sabe? É uma cidade que todo mundo visita, é uma cidade turística, que todo mundo gosta, todo mundo ama. Então é fácil você trazer recursos. O que falta é projetos. Tem emendas impositivas, emendas de bancada, tem... Agora, no próprio Ministério da Saúde, tem o PAC, tem dinheiro que chega com Pix. Então, falta relacionamento, falta realmente construir um bom trabalho para que a cidade tenha mais recurso além do que ela tem. Mas esse dinheiro ele tem que ser utilizado de uma forma correta, bem organizada, coerente. Então, a gente sabe que vai muita coisa pelo ralo, a gente sabe pelas entrelinhas o que está acontecendo. Então, eu não estou aqui, eu não quero acusar ninguém, eu quero falar realmente do que eu posso fazer como pré-candidato eleito pela cidade. A gente pode realmente transformar a cidade em uma cidade de referência no Brasil. Volto a falar, Búzios é um condomínio. Então a gente tem que trabalhar muito forte na educação, a gente tem que trabalhar no idioma, as crianças têm que sair das escolas já falando inglês como a nossa segunda língua. A gente tem que ter o trabalho efetivo dos esportes na escola. Assim, eu tive um tempo morando fora do país,
Então lá eu sempre pratiquei atividades esportivas, mas não adiantava ser um bom atleta, tinha que ser um bom aluno para participar das competições esportivas. A gente não vê na cidade um intercolegial para fomentar o esporte na escola. A gente não vê um projeto esportivo que coloque na mentalidade dos nossos jovens, das nossas crianças, para fugirem das drogas, como por exemplo, a gente vai fazer uma grande competição, a gente vai apoiar as crianças a praticar atividades esportivas e a disputar competições fora da cidade. Mas para isso você tem que ser um bom aluno, sabe? Isso tudo fomenta muito a educação. O esporte alinhado com a educação é uma ferramenta absurda. Absurda. E a cidade daqui a pouco você vê na Rasa, no Cruzeiro, a Maria Joaquina, aqui no centro. Criminalidade já crescendo, uso de drogas desordenado. A nossa cidade é uma cidade muito complicada porque ela é rota internacional. Então, assim, tráfico, prostituição infantil, tudo isso tá na porta da gente. E se a gente não trabalhar isso efetivamente, a gente vai perder a nossa geração, que daqui a pouco a gente não tem mais ninguém. Entendeu? Que vai ser um bom médico, um bom político, um bom fisioterapeuta, um bom professor, um bom policial. Então a gente tem que pensar agora. Não dá pra eu ficar pensando na minha bolha. Eu moro bem, eu tenho minha estrutura, eu tenho minha segurança, meu vizinho que se lasque. Não dá, a gente tem que pensar num contexto todo. Volto a dizer, a gente mora num condomínio. A gente vê um comércio fraco. Eu, quando terminou a eleição de 2020, que eu fiquei muito apertado financeiramente, porque eu me envolvi muito aqui na cidade, na política, o único dinheirinho que eu tinha, eu montei um restaurante no Pôr da Barra. Cara, gastei uma grana, quase R$1 milhão montando um restaurante. Não durou um ano. Porque a gente não tem um turismo forte. Eu não posso ter uma mentalidade empresarial de empreendedora, montar um negócio que sobreviva 3 meses no ano. Que eu tenha venda 3 meses no ano. Complicado. E os outros 8 meses eu fico lá batendo mosca. E pagando aluguel, pagando funcionário, pagando despesas. Difícil demais se manter aqui na cidade. Então, volta a falar, a gente tem que construir um centro de convenções para trazer convenções na área de medicina, que traz as famílias todas. Enquanto o médico, o doutor, a doutora estão ali na palestra, os familiares estão usufruindo da gastronomia, da rede de hotelaria, das praias. A gente tem que fazer competições anuais, calendários esportivos grandes, internacionais, para trazer um público diferente, que ganhe 5 vezes mais do que a gente. Você traz o europeu, cara, o americano pra cá, o cara vem pra cá feliz da vida. De vez em quando, amigos meus que eu convido pra passar um final de semana pra vir aqui na minha casa, que moram em outro país, os caras ficam loucos quando chega aqui. Tolentino, a cidade é linda, eu ganho, o meu dinheiro vale 5 vezes mais do que o de vocês, eu venho com dinheiro e ainda volto com dinheiro. E passeio, como, bebo, me divirto, cidade bacana. Agora, reclamam muito porque o serviço não é de boa qualidade, os garçons, o atendimento, ele não é um atendimento padrão, como deve ser para um turismo de alta qualidade. Mas isso você tem que montar realmente uma estrutura para profissionalizar essa galera. Porque eu não posso nem culpá-los. Eles não têm uma estrutura aqui na cidade para poder uma escola de gastronomia, uma escola de garçom, sabe? Uma escola forte de idiomas. Porque isso é importante para um turismo de qualidade. A gente que tem que ditar qual é o turismo que a gente quer. A gente, por exemplo, mora numa cidade que não tem segurança. Feminicídio o tempo todo, morte o tempo todo. Tá complicado morar em Búzios. E a gente mora, de novo, num condomínio. A gente não tem um sistema de monitoramento efetivo, de monitoramento facial, de reconhecimento facial, placa, para poder, quando entrar um carro roubado já de pronto emprego, ser identificado, e a polícia ter o pronto emprego para poder acionar, prender esse meliante, esse ladrão, esse traficante. Porque isso você começa a inibir a entrada de pessoas que estão com segundas intenções. Quando você tem realmente uma cidade segura, ninguém vai querer vir mais para cá para roubar, para criar caos, para arrumar problema, para matar ninguém. E volta a dizer, um condomínio fácil de tocar, uma entrada e uma saída. Duas entradas e 2 saídas. Cara, bacana porque você amplia o raciocínio e acaba caindo numa resposta única. Má gestão e mau uso do corpo técnico, porque a gente sabe que tem a galera concursada, que é a galera técnica que tá pronta para trabalhar. E aí a gente, dentro da sua narrativa, da sua fala, dá para ver que é mal utilizado, o pessoal fica engessado e aí vem essa avalanche de problemas. Cara, o Wilson de Souza, quando ele esteve aqui, ele estava falando sobre certificações, sobre
várias siglas de que é percebido que nem o vereador, às vezes ele ou ele não sabe ou ele não usa, e você tocou justo nesse ponto que é os recursos que dá para poder trazer para a cidade e falta de projeto. A gente sabe que o governo federal ele lançou o PAC da Educação, que ele está na rota, saiu no Diário Oficial, tal. Eu normalmente quando eu quero informação vou direto na fonte, e que a escola estava aqui para ser já entrar em efetivação. Nada se viu, né? Nada se viu. A gente tá vendo que Cabo Frio já deu o start, já deu start de um monte de coisa, um monte de verba, um monte de coisa. E aqui o governo federal ele é opacado com o que ele envia e com o que está disposto, porque você não vê recepção. E se vê recepção, isso deve estar indo para outro lugar. Esse PAC da educação, da escola de tempo integral, foi falado em campanhas suplementares de ambos os lados. Só que depois que passou a campanha, ninguém falou mais nada. Cara, você como gestor, não só gestor político, você tá trazendo a expertise também da sua vida empresarial. Como é essa relação prefeito, governo do estado e governo federal? O que pode estar acontecendo que esse recurso não chega? E se tá chegando, como que esses caras estão maquiando esse negócio? Porque, cara, primeiro a população tem que entender como é esse funcionamento e o que está sendo utilizado, né? Você falou uma cifra gigante que o município recebe, capta, mas não é aplicada, porque a gente não vê a aplicação. Atraso, serviço sendo suspenso, empresas sendo retiradas, elas saindo para prestar serviço em outro município porque não está recebendo, né? A gente conhece empresários também que já chegaram a falir porque tinha que tirar do bolso dele para bancar a folha, porque o município não pagava. Como é essa coisa dessa gestão de recursos e esses projetos que a gente acaba não vendo, nem sem saber, né? O que os caras estão fazendo, né? O executivo e o legislativo. Explica um pouco pra gente, só para poder desmistificar e a população entender que o governo federal, de repente, não tem dívida nenhuma com o município e também o governo estadual também não tem dívida nenhuma, acredito que não, mas também não nada é feito para poder receber investimento desses dois poderes aí, né? Dessas duas instâncias. Primeiro a gente tem que entender que é o seguinte, prefeito de cidade, ele não pode tomar partido de esquerda ou de direita. Opa! A gente tem que entender que a gente é prefeito do município, da cidade. E aí tem que buscar o relacionamento em ambos os lados, governo do estado, governo federal. Você é o primeiro que fala isso. Primeiro passo. Você é o primeiro que fala isso. Primeiro passo. Na suplementar, o que se ouvia era sempre essa polarização. Não havia um governo de cidade. Havia um governo partidário e ideológico. Incrível isso, cara. Parabéns você entender que você governa que a sua ideia é governar para o município, não para... Você governa para a esquerda, para a direita, para o centrão, você governa para a população da sua cidade. Então você tem que começar a parar de criar pinimba, briga, confusão, porque a cidade não aguenta mais confusão. Então você quebra esse paradigma, você começa a alinhar com todos os governos. Governo do estado, governo federal, aí entender o porquê que você não está recebendo recursos federais, se está no CALC, se o município está no SPC do governo federal, se deixou de cumprir algumas prestações de contas. Tem. A gestão pública não é fácil, não. Para a gente comprar um prego, tem todo um processo a ser feito. Então você tem que estar muito bem azeitado, porque você bem alinhado, você já demora muito tempo para poder fazer uma aquisição de um material, de um serviço, uma contratação. Você não sabendo e não estando preparado para isso, você vai passar 3, 4 anos e não vai executar uma obra, não vai fazer um serviço, porque não é setor privado, é setor público. Então você tem que entender como funciona o processo, ter pessoas capacitadas, ter uma engrenagem funcionando bacana, sabe? Não perseguir quem era do outro governo. Cara, acabou, mudou, o governo agora chegou, quem foi, tá todo mundo junto, vamos trabalhar em prol da cidade. Acabou a eleição. Então o primeiro ponto é esse, volto a dizer, é governar para a população, não é governar para a esquerda nem para a direita, é governar para o povo. E aí você começa com as suas habilidades de relacionamentos públicos buscar recursos e relacionamentos. E volto a dizer, Búzios é uma cidade muito fácil, bater na porta de qualquer um, porque todo mundo te atende. Quando você fala, sou prefeito de Búzios, qualquer senador, qualquer deputado, qualquer ministério vai querer te atender, porque é a cidade que todo mundo gosta de frequentar. Todo mundo quer ter um amigo prefeito de Búzios.
para poder frequentar, para passar as férias. Pra passar as férias. Então é fácil você trabalhar isso. E paralelo a isso, é você aplicar realmente os recursos nos locais que tem que ser aplicado de forma correta, com o projeto. Quando eu fui secretário de comunicação, em Belfor Roxo, com o Dr. Alcides Rolim, que foi um excelente prefeito lá, eu sempre fui muito próximo dos prefeitos que eu trabalhei, dos deputados, dos senadores, governadores que eu já trabalhei, eu sempre tive muito acesso, porque eu nunca fui puxar saco e sempre fui do contra. Do contra é o seguinte, meu irmão, se tá errado, eu vou falar que tá errado, eu não vou ficar alisando ninguém. E até os prefeitos que tinham os puxa-saco do lado, eles gostavam de ter um cara que não era puxa-saco porque falava a verdade. E aí eu acabava entrando, ficava muito próximo. E eu tive uma ideia da gente montar um gabinete de projetos fora da prefeitura. Fora que eu digo o seguinte, na prefeitura, mas que não fossem funcionários da prefeitura. Uma equipe especializada contratada para que montassem os projetos e fosse para Brasília. A função era só isso, montar projeto, levar para Brasília e organizar a Caixa Econômica, se fosse obras, entendeu? A gente montou lá Fundo Municipal de Segurança Pública, que recebia verba fundo a fundo, que é muito mais rápido. Fundo Municipal de Esporte, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação, que aí facilita o processo. As autarquias também são bem importantes, porque através de uma autarquia você consegue terceirizar o serviço e fazer com que o dinheiro do royalty ele pague serviços, pague funcionário, porque pela lei não pode ser pago com dinheiro de royalty algumas siglas. Então, tudo isso são manobras inteligentes dentro da lei para poder facilitar a gestão pública. Então, tudo isso que a gente faz para operacionalizar e resolver os problemas da cidade, cara, são bem-vindos. Entendeu? Então, quando você me pergunta, Tolentino, mas qual seria a maneira mais fácil de trazer recursos de operacionalizar qualquer tipo de serviço na cidade? Cara, usando a gestão, usando a cabeça, a mentalidade, não criando guerra, não criando inimigos, pensando na população. Volto a dizer, não governar nem para um lado nem para o outro, governar para o povo. Sabe? E aqui eu vejo muito perseguição. Que foi daquele governo, foi daquele mandato. Que é isso, que é aquilo. Enquanto a mentalidade for essa, a cidade não vai viver em paz e a gente não vai evoluir no que tem que ser evoluído. E é uma cidade tão simples de operacionalizar, tão simples de tocar, tão rica, com tanto recurso, com tanta coisa boa, com tanta gente boa, tanto servidor bom, profissional, ético, trabalhador, guardas municipais também bons, operacionalizados. Só que a gente precisa montar uma estratégia de trabalho. E é o que falta hoje. Aqui, eu volto a dizer, é um Boeing desgovernado, sem piloto. Entendeu? Muito capenga. Ele está, digamos, de 100% da sua capacidade operacionalizando com 10%. Então, dá para a gente ajustar tudo. Tem muito contratado bom de trabalho. Agora, é lógico, a gente não pensa que a prefeitura tem que ser eternamente o maior empregador. Porque é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, que a gente pode desenvolver muita coisa bacana na cidade para que as pessoas vivam felizes. Hoje, o que acontece aqui em Búzios? Muita gente não usufrui da praia, que é o nosso maior patrimônio, a qualidade de vida que a gente tem. As pessoas trabalham de domingo a domingo no verão, entendeu? E no inverno ficam em casa lá, igual formiguinha, trancadas. Então, assim, tem gente que não consegue comer uma pizza na Rua das Pedras porque não tem uma estrutura financeira. Não trabalha para viver, vive para trabalhar. Porque a gente tá vivendo um momento muito complicado, muito difícil. O turismo é muito fraco, muito mal explorado. Quando eu falo turismo de esporte, turismo de negócio, turismo bom, sabe? De qualidade, que a nossa cidade tem um grande potencial, mas infelizmente ele é muito mal explorado. Caramba! Cara, meu irmão, um alinhamento totalmente perfeito e uma explicação totalmente clara. Você aí que tá ouvindo o Fala Candidato, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, Búzios Magazine, é a plataforma que mais entrega resultado hoje para o pequeno empresário, né? A gente temos como se fosse um Google da cidade, onde a gente entrega qualquer tipo de serviço que você pesquisar, nós temos lá. E provavelmente que não está nem em outro site. E lá está também a página de todos os pré-candidatos, inclusive a página do Tolentino Reis como pré-candidato a prefeito. Não esquece também, compartilha, porque isso é muito importante. É bom que essa mensagem chegue para muita gente. As pessoas estão em dúvida, não sabem quem é
os candidatos, né, que tá se postulando, quem é partido, quem é nada, porque a população tá muito na sua aí, então faz o favor e dá o like se você achou que o conteúdo tá bacana, beleza? E eu vou fazer, Tolentino, um papel de eleitor aqui, porque o eleitor me pede muito. Muito, muito, o tempo inteiro. Pô, quando você estiver com alguém lá, pergunta isso e isso. Quando você estiver com alguém lá, pergunta isso e isso. Existe uma crescente de pessoas, às vezes por acidente ou má formação na gestação, de PCDs. Cara, a galera pergunta muito. E também tem a questão do autismo também. Cara, viabilidade, projeto para essa galera. Você que é do esporte, né? Para quem não sabe, o pré-candidato a prefeito de Búzios, ele tem uma das maiores marcas de MMA, que é o Gringo Fight, né? Além disso, é CEO do Instituto Nacional do Futevôlei. Então, esse cara que tá aqui e tá decidindo ser pré-candidato a prefeito, tem apoio de Vinícius Júnior, de uma galera muito importante que, se ele for prefeito, provavelmente vai querer visitar ele aqui e gastar um dinheiro na cidade. Diz uma coisa, esporte, deficiente físico, PCDs, você pensou em alguma coisa? Tá dentro da sua pauta? O que é que você tá pensando em trazer? E para essas famílias, principalmente, que precisa ser atendida, precisa de uma assistência, cara, tipo... Cara, tá faltando medicamento pra essa galera, velho. Tipo, quando o cara tá no nível muito severo de autismo, tem que estar indo pra municípios vizinhos, como Rio das Ostras, Saquarema, em alguns casos até Maricá. Cara, que às vezes não é nem só o canabidol, não sei exatamente como é o nome, mas às vezes é atividade. Você pensou em quê, cara? Você tá trazendo o quê, cara, com sua experiência de fora, experiência no estado? O que é que você pensou? Provavelmente o pai, mãe, ou cuidador, vai querer saber de você. Bom, primeira coisa, vamos lá na raiz. A gente precisa urgente ter uma maternidade neonatal aqui na cidade. Vamos falar da base, né? Os pais estão tendo filhos longe da cidade. Nosso hospital ele é deficiente. Então a gente precisa realmente ampliar o centro cirúrgico, aumentar, ou se puder construir um outro hospital e transformar em hospital infantil, para poder ter uma qualidade de vida melhor para as mães que estão grávidas, que precisam ter seus filhos, que têm alguma dificuldade na gestação ou no próprio parto. Maternidade neonatal. Partindo desse princípio, a gente tem sim um plano de trabalho... Isso seria uma construção nova ou ampliação do próprio hospital? Eu acho que pode ser construção nova e eu acho também que a gente precisa ampliar o nosso hospital. Tá? E dar mais suporte... colocar mais tecnologia, criar mais centro cirúrgico, por exemplo, oncologia, tomografia, todos os exames, porque assim, um outro problema, além das crianças, além da maternidade neonatal, a gente precisa falar também das doenças, por exemplo, câncer, quando ele é descoberto com antecedência, a gente consegue curar. O câncer tem cura. O grande problema é que a maioria das pessoas já descobre em fase terminal. E eu vivi isso muito aqui na cidade. Eu ajudei muita gente aqui na cidade que nem sequer sabia como proceder. Tinha um primeiro atendimento, aí desse primeiro atendimento, e agora? O que eu faço? Aí tem que fazer um exame mais detalhado. A gente precisava regularizar? Regularizar não, regulamentar? Não, me fugiu aqui agora, mas para quando você pede uma vaga, por exemplo, para o INCA, que é um hospital especializado, você precisa colocar no sistema do CISREG para poder essa pessoa ter atendimento. Não adiantava você entregar o diagnóstico na mão da pessoa e a pessoa bater no outro hospital. O outro hospital não vai atender ela. Ele só vai atender se ele entrar na fila do CISREG para poder ter a vaga e o hospital chamar a pessoa. Então falta... E eu sou uma pessoa instruída, que tenho conhecimento. Eu mesmo já vivi isso, de caramba, e agora? Como é que eu faço? Vou direto lá no hospital? Não, a gente tem que realmente fazer todo o processo. Falta informação, a gente tem que ter uma central de informação mais direta, mais simples para a população. Tem muita gente que não tem muito estudo, tadinha das vozinhas, dos vozinhos, que já estão numa fase de vida avançada, já trabalharam tanto, e falta informação, e estão num momento que não tem jeito, chega pra gente. O corpo pede, a gente fica doente, a gente precisa realmente ser tratado e ser curado. E numa cidade que não tem informação, que a saúde já é precária, você imagina, vai pra onde? Como? Faz como? Como é que resolve?
Então, além das crianças da maternidade neonatal, falando também da oncologia, que é importante demais. E aí, falando do que você me perguntou inicialmente, sobre se tem algum projeto, plano, sim, para as crianças com alguma necessidade, com alguma deficiência, né? Que é fazer salas de recursos na cidade. Inclusive, eu tô aqui pensando, porque eu dei uma estudada mais ou menos como é que tá o seu partido, quem são. Eu acredito, eu posso estar enganado. Se você for de outro partido e tiver, você vem e fala que o Fala Candidato tá aberto e vamos falar com todo mundo. Você é o único partido e pré-candidato a prefeito que tem uma pré-candidata a prefeita que é PCD real, que é uma cadeirante. É isso mesmo? Sim. Nós montamos uma nominata. A Lelê é pré-candidata a vereadora. Ele é um beijo, é o tio Joey. Adoro você, se sabe. Você foi minha aluna de inglês. Tenho uma admiração incrível por você. Fiquei muito feliz. Eu sei que você vai representar muito bem a classe. A nossa pré-candidata, a vereadora, quem trouxe ela foi a Gladys. Filiou ela no nosso partido. E a gente tem realmente projetos para acessibilidade. A gente tem projetos para crianças com qualquer tipo de deficiência. Eu sou representante de um produto no FNDE que chama Playtable, que é uma mesa digital interativa, inclusiva para crianças com deficiência. Então, assim, a gente tem essa ideia de implementar projetos realmente voltados para crianças que, nesse século, né, você vê a quantidade o índice aumentando muito de crianças com autismo e que, às vezes, os pais desconhecem por falta também de informação. Às vezes, vê o filho um pouco mais agitado, não entende, não consegue diagnosticar, às vezes não tem recurso. Então, o município tem que dar esse apoio. A gente tem que dar esse apoio. Então, esse é um projeto também muito forte que a gente vai trabalhar. Todas as áreas, né, cara, carente da cidade, pescadores, os comerciantes, ouvir é um dom. Os próprios funcionários concursados da prefeitura que estão almejando aí o plano de cargos e salários, tentar entender o que dá para fazer, como a gente vai fazer. Ouvir é um dom. E às vezes você ouvindo, você tem uma solução de quem vive na ponta o problema do dia a dia. Então isso é muito importante. E isso está no nosso plano de governo, isso está no nosso foco de trabalho. Eu sou um cara que eu ouço muito todo mundo. Dificilmente arrumo briga, contenda com alguém. Eu percebi isso. A gente tem os nossos bem objetivos. atento. Minha própria eleição do ano passado, de 2020, eu vim falando muito de mim, muito do que eu queria para a cidade. Então, eu não estou para falar, não gosto de ficar falando mal de ninguém, mas é lógico. Tem coisas e verdades que precisam ser ditas. Como, por exemplo, volto a repetir, a Câmara de Vereadores é omissa e conivente. É isso. A cidade ela precisa evoluir mais. Isso é até bom para o prefeito sair da zona de conforto. Alguém que, sabe, que reclame, que mostre o defeito, que mostre o problema, que às vezes o cara também acha que tá bom. Porque todo mundo fica alisando as costas dentro, prefeito, tá tudo legal, o buraco lá tá imenso. Aí passa o puxa-saco lá, prefeito, aquele buraco tá bonito, hein? E o prefeito, tá mesmo, tu gostou? Aí, legal, vai. Agora, quando alguém vem conflitar, pô, prefeito, pô, aquela rua não tá bacana, acho que a gente pode melhorar aquela obra, a gente pode evoluir isso aqui. Isso é bom pra cidade, é bom pro prefeito, que às vezes ele é avisado. Imagina a quantidade de demanda, imagina não sei o que é, de demanda de problemas que um prefeito tem durante o dia. Eita. E aí ele não consegue ver, você imagina a quantidade de secretários que ele tem que... Na verdade, quando ele coloca o secretariado, ele acha que ele está confortável, ele colocou o cara ali para desenvolver uma boa função. Mas na prática não é isso que acontece. Então o próprio secretário vende o prefeito, ou não consegue resolver o problema, ou está ali só por uma condição financeira, por um esqueminha, por um negocinho, que a gente sabe que funciona assim. Então se você não montar uma equipe muito técnica e muito alinhada com você, você acaba ficando vendido. E às vezes o cara é até um bom gestor. Mas quem está por trás, o grupo que foi montado, tá atropelando ele, tá vendendo ele na cova dos leões, tá jogando na boca dos leões. E ele não consegue ver porque muita gente que tá do lado, ao invés de orientar pro prefeito, não ficou legal isso aqui, fica alisando o cara. Ô prefeito, isso aqui tá bonitinho, prefeito, sabe aquele meu processo? Pô, me dá uma gratificação. Aí alisou o prefeito vai dar a gratificação. Eu nunca gostei disso, cara, de bajulador. Isso é louco, e a população fica escutando e falando... Cara, é delicado demais. Agora, assim, cidade turística, Búzios, cara, a galera ama vir pra Búzios. Búzios tem esse glamour todo. A gente tá comprovado, eu tive escutando o ministro do turismo, né? E é
é notório que um crescimento com capital estrangeiro, porque as pessoas vêm com capital estrangeiro, como você acabou de falar, tem lugares que é 5, tem lugares que é 10 vezes mais o valor, né? É igual o brasileiro ir para alguns lugares que o real vale muito. Turismo, o que é que você pensou em posicionamento turístico? O que é que você pensou assim, tipo, de repente você tem uma ideia de calendário de eventos, de repente você tem uma ideia de eventos interno, né, local, e eventos que vêm de fora. Você falou dos casamentos, realmente é uma dor muito grande agora. A gente perdeu um giro financeiro muito grande, né? Uma empregabilidade muito alta, cara, do barman ao segurança, à limpeza, cara, é uma dor muito grande para quem tinha empreendido. A gente estava na rota dos casamentos, assim, de quantidade, né? Volume de casamento, né? Aí começou a haver cobrança de solo, disso, daquilo, aí a galera falou mesmo, é melhor levar a galera para casar em Angra, que é mais barato. Você pensa em que do turismo? Você sofreu isso? Você sentiu na pele montar um negócio, ter que o negócio vinha quebra por falta de circulação, de volume de clientes, porque é uma cidade turística, deveria ter um volume muito bom, tá num lugar muito bonito, muito bem feito. Você, com sua experiência também, você viajou, tá constantemente em outros lugares, você pensa em trazer o quê para dar uma impulsionada nesse setor, que é o setor que mais cresce no Brasil? A gente tem um volume gigante de visita em Salvador, na própria capital, Rio de Janeiro, e inúmeros outros lugares, e o volume de turistas em Búzios, a gente não percebe esse crescimento. Você acha que falta o quê? E o que é que você pensou aí dentro da sua gestão para solucionar esse caso, no caso, né, que é a pasta do turismo? Quando eu penso em turismo, eu penso num turismo de qualidade, que é o que a gente quer para nossa cidade. O que é um turismo de qualidade? É o cara que tem uma renda baixa? Também é. Mas é o cara que tem uma renda baixa, mas se organiza, junta um dinheiro bacana, legal, para passar um final de semana em Búzios, mas para não depredar a cidade, não trazer confusão, não trazer problema. Esse é o turismo de qualidade que a gente pensa. Agora, com relação às empresas, né, tipo o ramo de casamento, não só o ramo de casamento, a gente tem que dar oportunidade, dar estrutura para quem quer empreender na nossa cidade, para quem quer gerar emprego, para quem quer trazer economia forte para a cidade. Então a gente tem que ouvi-los também e entender o que é melhor para a cidade e para eles, para que a gente possa apoiá-los, para que eles fiquem aqui. Não vão fazer casamento em Camboriú, em Angra, nada de fazer aqui em Búzios, que é uma cidade linda e merece ter um público e merece gerar receita e gerar emprego. Agora, com relação ao turismo, eu penso num turismo internacional, mas no turismo nacional também de esporte, porque o turismo de esporte é um bom turismo. Se a gente faz uma corrida aqui no final de semana, está 2, 3 mil pessoas para poder correr, para poder se hospedar, para poder comprar nas lojas, para poder ir para as praias, para poder comer nos gastronomia, restaurantes, entendeu? comprar Então, brinde. isso é um turismo muito bom. O turismo de esporte, ele é um turismo muito limpo, muito legal, muito organizado. O esporte é vida. O esporte, ele é educado. O esporte é cultura. O esporte é qualidade de vida, é saúde. Então, você fomenta um turismo de esporte como canoa havaiana, que a gente tem uma raia boa, vela, que a gente tem a referência, que Bimba. A gente tem uma galera boa de vela aqui que não é explorada. A gente tem grandes competições, nem nacionais, nem internacionais. A gente pode fomentar os esportes de praia, como, por exemplo, canoa havaiana, como, por exemplo, futevôlei, como beach tênis, que está na alta. A gente tem tanta coisa para poder fomentar. Campos de futebol, uma galera apaixonada por campo de futebol. A gente não tem uma competição grande. A gente pode sediar aqui na nossa cidade um campeonato da região dos lagos, sabe? E a prefeitura organizando isso. Escolinhas para as crianças, escolinha de surf, escolinha de judô. A gente tem grandes profissionais aqui da luta, do boxe, do muay thai, do judô, do jiu-jitsu. Trazer essa galera para cá, dar um salário, dar uma renda legal e fazer com que eles sejam formadores de atletas na cidade, que eles sejam remunerados pela cidade. A gente tem tanta coisa boa para fazer. A gente tem a Noite de Búzios, que é muito bacana. A gente não tem um grande festival de cinema. A gente não tem um grande festival, grande festival de blues e de jazz. Tem tanta coisa boa. O pessoal da moto que gosta de vez em quando, motoclube. A gente tem grandes áreas para fazer um parque de eventos e a gente não tem aqui na cidade um galpão, que é um centro de convenções, para poder trazer convenções na área de nutrição, medicina. Gente, quem é que não quer vir para Búzios para estudar? Para passar um final de semana, para aprender e poder usufruir da cidade. Cara, eu sou do marketing.
Tolentino, eu sou do marketing, eu fico pensando por que os caras que fazem eventos em São Paulo que custa 2, 3, 4, 5 mil reais não fazem Búzios, já que a gente tem essa estrutura. E eu percebendo, indo, né, rodando o Brasil, é que a galera não conhece, nem sabe que a gente tem um centro de convenções como, por exemplo, o Atlântico. Como tem o Búzios Beach Resort, sem mexer, porque vocês não estão pagando nada pra mim, né? Mas tá valendo, eu vou falar o nome de vocês. Grandes marcas, poderia dar uma ajuda, né? Você também que quiser doar, eu tô aceitando, porque a gente faz isso com muito amor. E não tem máquina pura, executivo, não tem nada, ninguém bota dinheiro. Então, esses eventos, como você acabou de falar, fomenta e traz uma galera de nível muito alto de consumo. Da pasta de turismo, você falou algo bem bacana, interessante, e tocou em algo que eu acho que pouco gestor público fala para a galera entender, que é esse quantitativo. Você traz um evento que vai vir uma pessoa X e vai trazer mais essa quantidade, vai ser uma boa desculpa para passar o fim de semana. Eu fui prova disso, porque amigos que tinham falado, vai ter tal competição. Pô, tá cheia a pousada. Pô, mas só veio atleta? Que nada. Veio o cunhado apoiando com a irmã, não sei o quê. Foram 20 pessoas. E é tão bacana, né? Aí faz o giro financeiro no centro, o giro da hotelaria, e isso faz com que a cidade arrecade mais e possa também transformar mais a vida das pessoas, dando infraestrutura. Existe uma reclamação que é corriqueira, que é a iluminação da cidade. Que é esses picos constantes de luz, né? Que é pela a empresa que fornece hoje. E o primeiro processo contra essa empresa foi do atual presidente da Câmara, né? E aí, cara, mas a gente viu um processo, viu muita coisa ser exigida ali num dado momento, mas depois de um outro gestor público, principalmente executivo, se ouviu falar. Há rumores que essa galera ganha alguma coisa para poder deixar a coisa rolar. Na sua gestão, você acha que você vai conseguir controlar isso? Porque a Câmara de Vereadores nem sempre é do prefeito, né? Essa questão, prestação de serviço, superfaturamento, corrupção e mesadinha, como que você pensa em combater essa coisa aí? Porque é algo que está entranhado na administração pública e principalmente no nosso município. Gio, como eu comecei no início da conversa aqui, falei que eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, fico muito à vontade em falar. E se você entrar nas minhas redes sociais, que é muito explícito, eu fiz parte da CPI de Minas e Energia através da Alerj contra a Enel. Eu não sabia disso, hein, gente? Eu só perguntei, mas eu nem sabia disso. Olha lá que legal. Isso foi em 2018. Então, assim, tem que ter um trabalho efetivo, porque realmente é uma vergonha uma cidade como Búzios. Chegou 10 pessoas aqui, começa a ter pico de energia, as pessoas perdem eletrodoméstico. É a conta mais cara de energia elétrica do país. Então, assim, o poder público ele tem poder para poder lutar contra isso e autuar e, se não der certo, tirar até a concessão da empresa de energia e de água da cidade. Realmente é um trabalho árduo, forte, mas você tem que brigar. Porque quando você briga e reclama, você consegue ter melhorias. Porque ninguém quer sair da cidade de Búzios, ninguém quer perder essa concessão. Ninguém quer perder esses valores que são altos. Então tem que ter o trabalho efetivo, tem que se montar uma comissão entre a Câmara e o Executivo para poder realmente brigar efetivamente pelo que tem que ser feito. Não, volto a dizer, mas tem que ser firme. Tem que não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Mas se você começar a movimentar, rapidamente a Enel vai tomar uma atitude, vai trocar a rede, vai trocar os transformadores, entendeu? Então vai trabalhar melhor na energia elétrica. Água, mesma coisa. Água e esgoto. Você vê que a cidade, no máximo 9% é saneada. Tem rede de esgoto tratado, o restante é tudo sumidouro, fossa séptica e que polui lençol freático. Como é o negócio? 9%? 9% da cidade. Aí você vê uma obra igual a Areté, que já tem esgoto tratado ligado na ETE. Entendeu? Então, assim, quando se quer fazer, faz. Só que você tem que ser ferro e fogo. Você tem que buscar realmente e bater de frente com o sistema para poder a cidade ser saneada. Porque os valores que a Enel e a Prolago já arrecadou do município, esses anos todos, já poderia ter sido feito realmente um trabalho de
de saneamento básico, pelo menos 90% da cidade. Não é feito porque ninguém se preocupa com isso. E assim, obra enterrada dá trabalho? Dá trabalho, mas tem que ser feita. A gente precisa fazer. Essa cidade daqui a pouco vai acabar. Você vai pra Rua das Pedras, num dia de sol quente, se você estiver comendo ali e se chover, você não pode mais ficar ali comendo, porque sobe aquele cheiro de esgoto, porque tudo começa a boiar, porque não tem tratamento de esgoto. Então tem que se tratar. Então, falando nisso, a gente também pensa num projeto de mobilidade urbana, feito por especialistas da COP, sabe? Para poder entender qual é o futuro de Búzios com relação à mobilidade urbana, que é uma cidade que nas altas temporadas para. Os trabalhadores que moram na Rasa levam horas para sair do centro para chegar em casa, que é um absurdo. Então a gente tem que trabalhar outras formas de transporte público, que é muito ruim aqui na cidade também. Então a gente tem muita coisa para fazer e tem muito estudo para ser feito e abrir fórum de discussões com a população. Tem que trabalhar. Se botar a mão na massa, a gente não vai resolver em 4 anos, mas a gente começa. E o que vier depois vai terminando. É um trabalho consecutivo. Se os políticos da cidade tivessem uma mentalidade desde a emancipação de realmente transformar a cidade numa cidade referência no país, a gente já estaria 80% adiantado, porque vem prefeito, sai prefeito e continua. O grande problema às vezes, desculpa, gente, que um prefeito não quer terminar a obra do outro, porque acha que vai levar o nome do outro prefeito. Gente, esquece isso, é vaidade. Pró povo. Irmão, se eu assumir a prefeitura amanhã, se o outro prefeito fez um trabalho bacana e deixou pela metade, eu sei que é bom, eu vou terminar. Ah, mas vai ter o nome do prefeito, parabéns pra ele, foi ele que começou, tem que dar mérito ao cara mesmo. Entendeu? A gente tem que entender, a gente não tá brincando num videogamezinho, numa peladinha que a bola é minha, eu sou dono da bola, eu boto debaixo do braço, faço o que eu quero. A cidade não é nossa, cara. A cidade é da população, não é minha. A cidade é nossa, é da população, é do povo. O grande problema é que a vaidade é muito grande e as pessoas, volto a dizer, tratam da política como se fosse uma profissão. E ela não é profissão, ela é vocação, cara. Você, para ser político, você tem que ter vocação de atender o povo, atender o telefone, realmente fazer o que tem que ser feito. E o que eu vejo é que parece, quando você quer falar com o prefeito, você tá pedindo um favor para ele. Você quer falar com o vereador, não, tem que ver minha agenda, não posso atender. Pô, pelo amor de Deus, gente. A gente sabe dos compromissos, mas ele não é o popstar. Ele é o funcionário público que foi eleito pela população e que a população são os nossos patrões. Ponto. Os valores estão invertidos. Colocam o prefeito, os vereadores como se fosse o Deus. Esquece isso, gente. Pau neles. Tá errado, tem que cobrar mesmo. Entendeu? Eles são funcionários do povo. E o povo tem que entender que prefeito não é profissão. É vocação. Se não tem vocação para ser prefeito, para trabalhar no setor público, tá no lugar errado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que realmente fazer. Eu acho que a cidade tem um grande potencial. Essa minha junção com a Gladys, a gente disputando para estar prefeito da cidade, tá sendo muito, muito bacana. A gente tem conversado bastante, ela tem muito se alinhado a mim e eu muito a ela. A gente tem dado uma tranquilidade para esse projeto político, que não é um projeto de poder, é um projeto político. A gente não vai poder pelo poder, tá? A gente não se alia todo mundo ao ponto de quero juntar com todos para ganhar uma eleição. Esquece, a possibilidade é zero. A gente vai realmente no que a gente acha justo, correto. A gente não está preocupado em poder a todo custo. A gente tem sim um projeto de cidade. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz junto com o PSD, junto com Pedro Paulo, com Paz, que é um grande gestor, que é a minha escola de política, entendeu? Que é onde a gente pensa em estar seguindo os passos. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Elbert Rezende, prefeito de Macaé, que é um grande amigo, grande gestor, tem feito realmente a diferença na cidade, está liderando as pesquisas com mais de 90% de aprovação. Caramba. Por tudo que ele está realizando. E vi que foi uma excelente escolha ter ajudado ele também lá na eleição para prefeito, ter ajudado ele como deputado. É um cara que eu me espelho, que eu inspiro muito também, e é um grande amigo. Abraço, Albertinho, fica com Deus, sucesso aí. Olha pra gente aqui em Búzios, hein? Assim, cara, você eleitor, tá gostando do conteúdo? Tolentino Reis, pré-candidato a prefeito de Armação dos Búzios. Se tá gostando, não esquece de deixar seu like e compartilhar pra todo mundo da cidade ver.
cara, percebe-se muita clareza, cara. Deve ter sido pelo tempo, né, que você teve. E essa garra de... Essa garra de... Produção, fala, produção. Ah, beleza. Vai ser 3 horas hoje de podcast, porque com o Tolentino Reis, meu irmão, o cara tem explicação que dá gosto de escutar. Aqui, aí dentro dessa linha de apresentar para a população, na verdade, todas as ideias, o que é o gestor, quem é que está se postulando ao cargo, cara, eu vejo que você tem um lastro muito, cara, muito bem montado, muito bem feito, uma clareza no que fala e com quem fala. Uma coisa eu te perguntar, essa é uma pergunta bem do eleitor. Ó, o presidente tá me ligando aqui. Olha o eleitor ligando aí, ó. O eleitor vai perguntar ou não vai? Pergunta? O eleitor tá ligando aí, ó. Pergunta? Vambora. Aqui, ó. Você tá tendo pessoas que competem muito grande com você. E eu não sei se você já analisou ou você ainda tá... Era realmente o eleitor aqui, mas não era pergunta, não. Eu acho que era pra eu lembrar e depois checar o chat. Aqui, você tem 2 jovens competindo, que é o Rafael Aguiar e o João Carrilho. PL e PRB, acho PRD. Você tem Leandro do BOP, com o qual você já tinha uma relação, já falou. Que a gente não sabe quem vai ser o vice, mas o vice dele foi o pastor Felipe. Tem alguns outros nomes sendo falado aí. Às vezes fala-se que Josué vai vir, às vezes fala que outro vai vir. Cara, analisando o cenário local, e tem o atual prefeito, Alexandre Martins, que não sabe se vai manter como vice... isso é uma grande incógnita. Se vai manter como vice Miguel Pereira, que é o vice atual dele, ou se vai ter outra pessoa. Cara, analisando o cenário e o preparo dessa galera, tem gente aí já de muito tempo na política. Qual o diferencial que você apresenta? Você já apresentou uma coisa, você já falou, cara, eu não tenho um rabo preso. A gente sabe que a política são muitos acordos, né? Você fez uma campanha, né, na última eleição, que você não pegou secretaria, não desenrolou com ninguém, e isso é notório porque não rolou. Depois você foi empreender para montar um negócio, que a sua veia é montar negócios, acabou não dando certo. Tudo bem, é normal, na nossa vida de empreendedor isso sempre acontece, mas analisando essa galera que hoje tá, né? Rafael Aguiar e João Carrilho, Alexandre e Miguel Pereira, quem foi o outro que eu falei? Leandro e Pastor Felipe, né? São hoje quem tá aí no pleito e quem parece que vai continuar competindo. Qual o diferencial de Tolentino Reis e o que você vê e analisa desses personagens que eu citei aqui agora? Primeiro, a experiência pública que eu tenho, né? Acho que, não menosprezando os colegas que vão concorrer com a gente, nenhum chega nem perto da experiência pública que a gente tem de vida política, pública, relacionamento. E outra, eu acho que a gente precisa dar uma oxigenada nessa política. São 24 anos de emancipação, o mesmo do mesmo. O mesmo do mesmo, só muda a posição. Você vê que são sempre as mesmas pessoas, as mesmas caras. Eu acho que já foi testado bastante, né? Já deu para ver que não dá certo. E a gente precisa de menos confusão e muita solução. E outra, eu não sou político profissional. Sou atleta, sou do esporte, sou gestor. Então, a minha vocação é isso. Quem pesquisar minha vida no Google vai entender toda a minha trajetória política, pró-esporte, pró-cidadão, pró-pessoas. Então, acho que hoje eu estou muito bem preparado, estou muito bem embasado num grande partido que é o PSD, estou muito pronto, muito preparado para administrar uma cidade como Búzios, que precisa tanto de uma pessoa com essa visão de gestão e com esse relacionamento, não só no nível estadual, mas no nível federal. E que não tenha nenhum compromisso com ninguém, tá? Meu compromisso é com a população e com a cidade. Então isso realmente me coloca numa evidência e num destaque muito grande com uma grande guerreira que é a Gladys, que sempre defendeu a população. Ela tem o jeito dela enérgico porque tem hora que a gente fica abismado. É muita coisa, muito problema, muita ruindade com a população. E ela é uma mulher de fibra. E por isso que eu juntei com Gladys. A gente sempre conversou.
lá atrás na campanha. Volto a falar, eram 2 pessoas que eu conversava bem, uma era a Gladys, e agora chegou o momento, tudo no momento certo, na hora certa, no tempo que Deus quer. A gente tá muito bem ajustado, muito bem alinhado, ela tem me ouvido bastante. Tem coisas que eu falo, não, Gladys, não é por aí, calma, vamos por aqui. E vice-versa, a gente tá num entrosamento muito bom, muito paz e amor, tranquilo. Volto a dizer, acho que vai dar muito certo, porque ali não tem projeto de poder. A mesma visão de projeto de cidade que ela tem, eu também tenho. Mulher de guerra, de rua, de povo, de abraço, de beijo, de estar junto com a população. Então, acredito que nós somos o melhor nome para a cidade pela experiência pública que eu tenho, pela garra que ela tem e tudo que eu posso trazer para a cidade, para somar e para reconstruir realmente um novo tempo para a Armação dos Búzios, longe de confusão. Boa! Você, eleitor, acabou de ouvir uma explicação muito científica do que é o posicionamento político, a diferença dos candidatos que já estão e estão competindo e Tolentino Reis. O que é que você achou? Deixa seu comentário aí que Tolentino depois vai ler, a gente vai ler também e mandar para ele, porque a gente precisa ouvir você. Você, cidadão buziano, você, eleitor, é você. Ele tá aqui por você e qualquer outro também estaria, no caso, né, por você. Então deixa aí e não esquece, esse conteúdo precisa chegar para muita gente. Compartilha para aquele teu amigo que tá indeciso, que não conhece os candidatos. Deixa seu like, apoia a gente e se inscreve no canal se você não for inscrito. Checa bem sua inscrição, porque às vezes o próprio YouTube tira. Então, por favor, checa lá para você estar recebendo a notificação, tudo direitinho. Búzios Magazine, o portal local que traz o pré-candidato para esclarecer o posicionamento dele. Dessa vez, Tolentino, eu acredito que assim, vai realmente dar uma reviravolta no cenário político quando a galera souber que você é pré-candidato. O nosso podcast está chegando para muita gente. A gente teve uma impressão de 35 mil pessoas de impressão. Então, as pessoas ficam sabendo. Não quer dizer que as pessoas estão escutando. A gente está tendo um volume muito grande de ouvintes também. Então, eu acho que vai dar uma reviravolta, porque até então não tinha ninguém se posicionando. E ninguém com seu peso. Porque aí é que tá a diferença. Quem acompanhou a eleição passada sabe o trabalho que você fez. Quem acompanhou a eleição passada sabe as escolhas que você fez de pré-candidato aí a vereador. Cara, você já tá trazendo uma pessoa que é muito querida na cidade, né? A Gladys é uma pessoa, ela representa muito a mulher hoje. Muito, muito, muito. Hoje não tem figura pública que represente mais a mulher do que a Gladys Nunes. Não tem. Então você bota uma mulher como essa como vice. Não é modinha, porque você já tinha feito antes. Só que agora você fez com uma pessoa realmente do setor político. A gente tem uma falta de informação do que é a gestão pública, do que o prefeito está fazendo, o secretariado está fazendo. Cara, essa comunicação não chega. Às vezes tem um evento que você fica sabendo 3 dias antes, ou no dia, quiçá. O que você pensa em fazer, cara? Você é um cara que você está muito antenado com a tecnologia. Você falou de um sistema de tecnologia alinhado à educação para PCD, autista e tudo isso. Cara, já é meio caminho andado, porque hoje não se caminha sem tecnologia. É necessário caminhar com tecnologia. Nós estamos no estúdio que também tem um monte de inteligência artificial trabalhando nesse momento, focando em você, focando em mim. Então, totalmente diferente de qualquer outro estúdio. Lembrando que esse é o estúdio Búzios Digital, que está aqui em frente ao Radical Park. Se você pensa também em produzir conteúdo, esse é o lugar ideal. Aí você pensa no que essa comunicação não é a nível só de evento e entretenimento. Eu estou falando a nível de saúde, de calendário escolar, de tudo. Você pensa em incluir a tecnologia como um facilitador do consumo da informação, a população vai poder acompanhar, a população vai ter essa informação chegando para ela de forma muito simplificada. Porque eu estou te falando porque é minha área. Quando eu criei o Búzios Magazine, é para isso. A pessoa, poxa, eu não sei que merenda vai ter na escola, por exemplo. Eu não sei qual o cardápio da semana. Eu não sei quem são os professores, meu filho. É falta de experiência dos pais? Não.
Porque isso é algo público, é exigência, cara. Hoje é lei, tudo tem que estar publicado para as pessoas saberem. Não é modinha que o Joey agora quer que todo mundo publique as informações. Não, cara, é lei, né? Aí você pensa em usar a tecnologia para isso ser facilitado, isso já é pauta sua, você vem com alguma coisa, traz alguma novidade, de estar muito antenado, viajando para outros países, vendo coisa que funciona muito lá. Você citou esporte, morando lá nos Estados Unidos, enfim, você foi um cara que competiu fora, enfim, o que você tem para trazer e agregar, né, de fora para a comunicação ser mais efetiva? Porque eu bato na tecla e falo sempre, eu falo pro prefeito, falo sempre, cara, não é claro, você não tem comunicação. Então, um pré-candidato ele tem que ter isso em pauta, que não é só todas as pautas da segurança, educação, tem a pauta comunicação também, tem que ser levada a sério. Me fala o que você pensou e o que você traz de novidade dentro da sua pré-candidatura, candidatura e futura, e de repente, dentro da sua meta aí, você chegando ao cargo do Executivo Municipal. Bom, Joe, eu penso em comunicação de duas formas, né? Primeiro é a comunicação nossa interna da cidade. A gente tem que chamar todos os meios de comunicação da cidade, todos os meios, todos. Blog, vlog, jornalismo, rádio, marcar um café com todo mundo, ver quem está realmente cadastrado legalmente, quem tem CNPJ, e fazer uma parceria com a prefeitura remunerada para que eles possam ser o porta-voz da prefeitura para todas as ações direcionadas. Por exemplo, vai ter uma campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação vai ser deflagrada pela prefeitura, mas todos os meios de comunicação da cidade têm que falar a mesma língua da prefeitura. Explicando para a população, informando que tal dia vai ter a campanha de vacinação e assim todas as outras campanhas, eventos, shows, tudo. E isso não quer dizer que eu estou comprando a mídia da cidade para não bater em mim. Eu acho que ela também tem que ser livre para falar o que pensa e o que acha, não porque tem um contrato de publicidade com a prefeitura e de comunicação que não possam falar de alguma coisa que está dando errado. Mas volta a falar, como eu não tenho rabo preso com ninguém, estou muito tranquilo, a gente vai trabalhar dessa forma, para a comunicação interna chegar em todos os bairros, em toda a população, de forma que a gente consiga falar com o povo. E com relação a uma outra comunicação que eu acho que é muito importante, que é a comunicação do turismo, que não é interna. Vai funcionar interna, mas ela é mais externa do que interna. Para trazer o público que a gente quer para a cidade. Por exemplo, campanhas em Portugal, campanhas nos Estados Unidos, campanha na Europa. Vender a nossa cidade lá. Tem que, o nosso secretário de turismo... Tô me sentindo realizado. Eu sempre falei nisso, cara. Não adianta. Eu vou divulgar para buziano, ou seja, tem uma comunicação interna, mas, cara, existe Big Data agora que você consegue ver o cara que tá de férias, o quanto o cara recebe, a idade dele. Pô, você tá falando tudo aí, por favor, continua aqui. E o secretário, por exemplo, de turismo, ele tem que falar pelo menos 3 idiomas. Ter conhecido pelo menos 1, 2, 3 países diferentes para vender a nossa cidade. Eu não posso ter um secretário de turismo que nunca foi em Penedo, nunca foi em Gramado. É complicado. Entendeu? Como o cara vai vender a nossa cidade? Como ele vai falar do turismo da cidade sem conhecer do turismo? Tem que ser um cara que conhece de turismo. Não pode ser um amigo, não pode ser o cara que votou em mim, meu cabo eleitoral. Não que não possa ser se ele tiver as qualidades tendo qualificação, tá valendo. Mínimas para poder ser. Problema zero. Agora, vou botar o cara porque é meu amigo, porque é meu colega. Não, esquece, essa possibilidade não existe. Eu não tenho preocupação em falar disso. Tem gente, não, Tolentino, tu pode perder voto. Cara, eu tô preocupado em fazer o que tem que ser feito para a cidade ser feliz. O cara que tá preocupado, volta a dizer, em R$50 de uma boca de urna, de um esqueminha na saúde. Ah, não, que o vereador ele é dono do ticketzinho que vai te dar direito ao dentista. Esquece essa possibilidade. A saúde é do município, não é de vereador. O município é do povo. A fila é igual para todo mundo. Eu tenho um professor que é um grande amigo político, é o Sérgio Menenghelli, que é meu amigo pessoal, claro, que eu aprendo muito com ele, me ajudou, caminhou comigo aqui na eleição passada. Aquele cara é uma aula. Sabe muito de política pública. E para mim é o meu mestre, que me ensina o dia a dia, o passo a passo, como tem que se fazer, como dar certo. Então é isso que a gente está trazendo para a cidade. Então, voltando a falar do turismo, não tem que vender a cidade para fora, para a gente trazer o turismo de qualidade que a gente precisa, porque aqui no Brasil, muita gente já conhece, a gente vai continuar vendendo na cidade, porque quando a gente monta um calendário extensivo de turismo, cara,
Se a gente tem um calendário fixo, mês de junho tem esse evento, mês de agosto, todo mês tem que ter um evento grande na cidade e isso tem que ser uma coisa contínua. Não só hoje, só esse ano, não. Tem que ser o calendário da cidade mesmo, como acontece em Gramado, como acontece em Goiânia, como acontece em Manaus, Parintins, entendeu? A gente tem que criar esses calendários nossos da cidade e organizar. No primeiro ano vai ficar meio capenga? Tomara que não, mas se ficar faz parte. No segundo já ajusta, no terceiro pegou. E que os próximos prefeitos deem continuidade, que eu tenho certeza que vão dar. Porque quando vira um calendário da cidade, entra num calendário realmente anual, vira uma coisa que todo mundo quer vir, todo mundo quer conhecer, todo mundo... não, eu vou me organizar financeiramente. Até aquele cara que ganha um dinheirinho menor, tem que juntar esse dinheiro esses 4 meses, porque em junho tem aquela festa junina, tem o festival de cinema, tem o festival de vinho, de milho, de qualquer coisa que esteja no calendário. E ele vai se organizar para pagar só a hospedaria, para comer bem, para comprar, para passear de bugre, para passear nas praias. Então, isso é programação, é planejamento. E eu aprendi muito isso quando eu morei fora. Lá, tudo se planeja muito para poder realizar antes. Aqui que a gente faz de qualquer jeito. Deixa tudo para a última hora. Vai dar... Não vai. Você não acha que você vai ter um problema com a mentalidade de quem vai trabalhar com você? Ou você tá treinando o time para poder entender a sua liderança? Cara, a gente vai criar metodologias normais e todo mundo é reflexo de um líder, né? Isso é natural, a gente é fruto do meio que a gente vive. Se a gente vive com pessoas com mentalidade pequena, a gente vai ficar com mentalidade pequena. E às vezes as pessoas falta isso, falta alguém para dar uma direção, falta o conhecimento. E a gente estruturando esse conhecimento, dando o caminho, dando a vara para pescar, as pessoas vão chegar lá. O problema é que ninguém quer dar. Ninguém quer dar, todo mundo quer ser dono de si. Então, dono da razão, quer ser político profissional. E não dá para ser político profissional. Político por vocação, eu gostei disso. Aqui, se liga nessa. Ele falou em algo bem bacana, que é as pessoas falam, se você não for sincero e defender a sua ideia, a sua pauta, você vai perder voto. Eu vou falar para você que é pré-candidato aí a vereador ou a prefeito, ou que seja, você perde voto, sabe quando é que você perde voto? Quando você fica metendo pau no presidente da república, sendo que ele liberou uma PEC aí pra galera, e aí você fica falando que você é de um lado e esquece que você governa pro povo. Não existe um lado nem o outro, como o Tolentino falou aqui no início. Então, eu acho que essa sua fala foi muito assertiva, porque eu vejo muita militância e extremismo, e esquece que, cara, quem governa para todo mundo. Se um médico operasse só que ele quisesse, ele deixava de ser médico. Né? Se eu, como professor, só ensinasse a quem eu quisesse, eu deixava de ser professor. Se o gestor público só atende a banana daquela pessoa, que é da desgrama do partido dela, vai pro caramba. Vai se ferrar, velho. Deixa de ser político. Isso não é a profissão que você fala que você quer, não, cara. Você tem que estar lá com a vocação que você tem que atender todo mundo, pô. Você tem que ter seus valores, seus conceitos. Maravilha, real, tudo bem. Mas quando você entra para governar, meu irmão, você governa para todo mundo. Então a gente vê muito esse extremismo, né? No Brasil todo, mas cidade pequena a gente acaba sentindo mais, né? Estão me ligando aqui porque eu posso levar um processo que eu tô falando coisa aqui. Então, uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Dentro de 4 anos, você vai ter uma galera que você vai ter que escolher como secretariado, né? Você entende o secretariado que está nesse momento, um secretariado de resultado ou um secretariado de coligação e amiguismo? Porque a gente tem até algumas pessoas que se destacam, mas a gente não ouve falar do secretariado. Eu acho que quase poucos buzianos sabem quem são o secretariado. Por quê? Primeiro que não tem informação, o cara não sabe quem é. E às vezes está trocando, tal. Você tem alguém que você pode, por exemplo, a gente viu, né, no último mandato, né, federal, né, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha alguns secretariados que se destacavam. Por exemplo, o próprio Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo. A gente via um diálogo um pouco mais aberto, né? Tem alguns outros aí que todo mundo idolatra, mas eu acho que não foi essas coisas, né? Não cumpriu o que estava lá. Você tem a nível municipal,
você entende que hoje tem algum secretariado aqui que se destaca e você pode também usar da capital também, porque eu acho que é só para entender o termo profissional de mérito ou profissional de QI. A gente tem muita gente boa aqui na cidade, né? O grande problema é que a gente vive um momento político muito complicado e é difícil até de se avaliar, porque você não sabe se o cara pode trabalhar, pode exercer a função, se ele está sendo tolhido no direito de trabalho. Então é uma coisa para se avaliar caso a caso, passo a passo, com calma. Mas eu tenho certeza que tem bons profissionais que só precisam estar no lugar certo com a pessoa certa para poder desenvolver um grande trabalho. E ouvir, como eu falei aqui no início, ouvir é um dom, né? Você tem que ouvir as pessoas, tem que entender. Tem secretário que às vezes não pode nem falar, entendeu? Que tem medo de falar, que não é ouvido, que tem boas ideias para a cidade, que conhece muito bem a cidade. Eu não gosto de trazer, pensando politicamente, eu não gosto de mudar tudo o tempo todo. Se você tem pessoas boas aqui que trabalham, que podem desenvolver uma boa função, por que não mantê-las? Por que não dar uma oportunidade e ouvi-las, trazê-las para o teu lado? Agora, é lógico que tem cargos mais técnicos que de alguma forma a gente vai ter que trazer alguém de fora, caso seja necessário. Mas eu não vejo tanta necessidade. Tem muita gente boa aqui na cidade que já conhece muito bem a cidade, que sabe realmente o que precisa ser feito. Só precisa de um líder. E um líder não é o que impõe, é o que lidera. Então isso faz toda a diferença. Quando você lidera pessoas que realmente têm boas ideias e volta a falar. Você faz uma reunião e você dá voz, dali vai sair boas ideias. Vai sair boas soluções. Então a gente tem que ouvir caso a caso, entender todo mundo. E volto a dizer, realmente a gente precisa de um secretariado técnico para fazer com que a cidade ande rápido, porque o processo público ele é muito lento. Para se comprar um prego, um parafuso, demora-se muito. E tem que criar todo um processo, todo um mecanismo de compra. Isso tudo dentro da legalidade. Então, se você tem pessoas técnicas gabaritadas para poder desenvolver um processo mais rápido possível para solucionar os problemas, é importante demais. E eu tenho certeza que aqui na cidade tem muita gente boa. Bacana. E o bom é ver que você entende que, independente se teve com um governo que saiu, ou etc., se o cara é bom, ele tem que trabalhar. Existe muita vaidade, ainda mais em cidade pequena. É muita vaidade, muita vaidade. A pessoa pode ser muito boa. Só porque eu entrei, eu vou exonerar. E a exoneração não tem sido nem justa, porque exoneração retroativa, sendo que a pessoa trabalhou 30 dias, você, cidadão, se você não sabia, isso tem acontecido, né? A pessoa trabalhou 30 dias só porque entrou fulano, ela é exonerada e ela não tem direito a receber os 30 dias que ela trabalhou. Ou seja, eu acho muito injusto. Eu acho assim, cara, não falaria um palavrão, mas não vou dar esse mérito. E você está demonstrando que você está aberto a não fazer isso e apto a entender a situação. E se o cara for bom, continua. Se não, exonera, mas ele recebe o que ele trabalhou nos últimos 30 dias, porque todo mundo tem suas contas para pagar. Nós estamos falando com Tolentino Reis, pré-candidato a prefeito de Armação dos Búzios pelo partido PSD. E Tolentino Reis é CEO, empresário, um cara assim de alto calibre e que vai dar uma bagunçada muito grande no cenário político do município Caiçara. O Tolentino vem com a nominata dele e Gladys Nunes, que é uma figura pública já conhecida. Agora eu gostaria de saber o nome dos seus candidatos a vereador, se você lembra de alguns, e você pode citar, para que as pessoas... Vai para a colinha, para que as pessoas tenham noção quem está caminhando junto com o Tolentino Reis. Enquanto o Tolentino se encontra aqui, hoje a gente teve que quebrar o protocolo, eu tive que atender o presidente aqui que estava me ligando. Enfim, você está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Cara, se inscreve no nosso canal, compartilha e deixa aquele apoio moral, que é o seu like, tá bom? O Fala Candidato é uma iniciativa da plataforma Búzios Magazine, onde você pode encontrar serviços, marcas e profissionais e também divulgar o seu negócio, tá ok? Bom, Tolentino, vai lá, pegou a colinha? Fala pra gente quem são seus pré-candidatos aí
a vereador. Então, a gente tem mais ou menos 120 filiados que a gente conseguiu filiar às vésperas da convenção, do prazo do dia 6. A gente tem alguns nomes que a gente ainda não definiu, mas tem alguns que já estão definidos, como o Wilson, da GAS, o Mineiro, que trabalha muito bem no futebol, que é um grande parceiro, a Érica, que trabalha contra a pedofilia. Érica Rodrigues? Érica Rodrigues. Cara, esse nome é forte, nome forte. A gente tem a Fabrícia, que é artesã que trabalha aqui na praia de João Fernandes. A gente tem o Eduardo Dudu, tem a Lelê Cadeirante, o Bob da Sem Braça, o Olímpio da Baía Formosa, a Fernanda da Cavalgada. Entendeu? Fernanda Cavalgada, sim. Que trabalha lá com o pessoal dos cavalos, né? Que tem um trabalho bacana também com o pessoal da Cavalgada. A gente tem outros nomes. Agora, tem alguns desses nomes a gente ainda está conversando, porque a gente... Primeiro, o que eu fiz quando eu filiei toda essa galera? A gente não pensou propriamente dito em cargo de vereador logo no primeiro momento. A gente veio para uma construção. Construção de projeto cultural, projeto educacional, projeto de cidade. É um grupo que está me ajudando muito a trabalhar pró-cidade, pró-candidatura pré-candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e que no decorrer da caminhada a gente vai potencializar o trabalho de quem quiser sair candidato a vereador. É uma nominata muito boa, assim como eu os conheço, eu vi que são pessoas que são formadores de opinião, que têm um objetivo, têm uma direção, não são aqueles chamados papagaio de pirata que veio para compor nada, para fazer número, realmente tem um ideal pró-cidade e acredito que a gente vai fazer um bom trabalho para a cidade, tenho certeza. Bacana. Alguns nomes, anotem aí, essas são as pessoas que estão, primeiro que apoiando aí Tolentino Reis e vindo também como pré-candidato a vereador. Alguns nomes ali eu conheci, são pessoas assim que realmente vale a pena ver a projeção deles, né? Vai auxiliar também muito Tolentino sendo eleitos, né? Esse foi Tolentino Reis em mais um episódio do Fala Candidato. É o primeiro pré-candidato a prefeito a dar uma entrevista pra gente. Eu não fui muito leve, falei muito direto como eleitor. Espero ter representado muito bem vocês, mas o Tolentino deu uma aula aqui. Na boa, a gente poderia ficar 4 horas gravando esse podcast, mas acho que fica um pouco entediante para vocês. Acho que a informação foi passada e agora vocês podem acessar o buziosmag.com.br e ver tudo sobre o Tolentino. Vai estar as redes sociais dele, vai estar tudo lá. Ele é o primeiro pré-candidato a prefeito a colocar o seu perfil na nossa rede social local. Lembrando que todos vão estar lá, todos. Se vocês quiserem seguir e acompanhar o trabalho do Tolentino, o Tolentino continua exercendo suas funções como CEO do Instituto, como presidente de um clube que está crescendo pra caramba, que é o Americano, e também como pai de família e cidadão. Esse foi Tolentino Reis. Tolentino, suas considerações finais. E se você quiser deixar um Instagram, alguma coisa, para que a população siga você, acompanhe, que você vai fazer uma bagunça, meu amigo, nesse cenário, que eu quero só ver quando isso começar aí, porque você é um nome forte e que eu acho que pouca gente esperava que você fosse se lançar uma pré-candidatura assim, com tanto peso, né? Que é o primeiro peso de um deputado conhecido e do prefeito da capital fluminense. Joe, eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando um pouquinho, contando um pouquinho da nossa vida, da nossa história, do que a gente pretende fazer. Quero realmente agradecer a oportunidade de estar falando aqui para você e para todos os buzianos, todos os moradores de Búzios. Dizer que a gente está aí disposto, meu telefone continua o mesmo, estou na cidade, trabalhando muito também fora. Como o Joe falou, sou presidente do Americano Futebol Clube, time lá de Campos dos Goytacazes. A gente tem um Instituto Formando Campeões no Rio de Janeiro também, que a gente dá o suporte. Lá são mais de 20 mil alunos em todas as comunidades do Rio. E agora CEO do Instituto Nacional de Futebol, que vai virar esporte olímpico. Então tem muito trabalho para fazer, mas eu tô imbuído aí, doido para ir pra rua, já começar a bater de porta em porta, anunciar que as boas novas estão chegando, que Tolentino tá aí e o bicho vai pegar. É isso aí, galera. Cara, deu show, muito bacana. Parabéns, ó. Bacana. A população buziana, o eleitor vai ficar feliz da vida aí em conhecer um pouquinho mais seu trabalho.